Retornando nossas aulas sobre o capítulo 7, inferência estatística sobre variâncias generalizadas, nós já fizemos uma introdução e começamos a falar sobre distribuição da variância generalizada, no caso normal, da variância amostral, obviamente, distribuição da variância generalizada normal, né, obviamente, é amostral. E agora, nós vamos continuar nossa aula, porque nós falamos nessa parte de distribuição da variância generalizada amostral, nós apresentamos o teorema de Bartlett, né, que é o teorema dos componentes da fatoração da matriz W na forma de Cholesky, e esses componentes da fatoração de Cholesky têm distribuição ou normal e uma parte deles ao quadrado, uma q quadrado. Portanto, agora nós vamos, como a distribuição está relacionada com o quadrado, nós vamos querer estudar alguma parte dos momentos dessa distribuição, então nós vamos apresentar a parte dos momentos, o RS, o momento não centrado da distribuição quadrada. Então nós já vimos anteriormente, né, em algumas videoaulas passadas, né, que a função geradora de momentos de uma variável q quadrado com n graus de liberdade reais maior que zero é μ de x avaliado em t, 1 menos 2t elevado a menos n sobre 2, e obviamente t menor que meio, né, para que essa função geradora de momentos exista. Podemos então deduzir o RS, momento não centrado ou centrado em zero, dessa distribuição fazendo uso da função geradora de momentos. Então, nosso teorema 2, ele vai apresentar esse resultado e nós vamos fazer a demonstração para isso. Então, os momentos não centrados da distribuição q quadrado, se x tem distribuição q quadrado com n graus de liberdade, n maior que zero, cuja função geradora de momentos é 1 menos 2t elevado a menos n sobre 2, então o RS, momento centrado em zero ou não centrado, da distribuição de x é esperança de x elevado a r, n vezes n mais 2, vezes n mais 4, vezes n mais 6, etc., até produto do último fator, que é n mais 2r menos 2r, é a ordem do momento. Momento de ordem 1, momento de ordem 2, momento de ordem 3, não centrado ou centrado em zero. E isso pode ser reescrito, né, esse produtório, pode ser reescrito como 2 elevado a r, função gama de n sobre 2 mais r sobre função gama dividido pela função gama de n sobre 2, que é n é o grau de liberdade. Então vamos para a demonstração desse teorema. E para demonstrar os momentos, né, nós temos que derivar a função geradora de momentos em relação à variável t. Então, primeiro a derivada de primeira ordem da função geradora de momentos da q quadrado em relação a t, nós vamos derivar essa função em relação a t. Então, nós vamos derivar 1 menos 2t elevado a menos n sobre 2 em relação a t. Isso, né, nós vamos passar o expoente multiplicando, menos n sobre 2 multiplicando, e vamos subtrair 1 desse expoente, e depois, pela regra da cadeia, derivamos essa parte interna em relação a t. Então, menos n sobre 2, que multiplica 1 menos 2t, elevado ao expoente que estava, menos 1. E a derivada do 1 menos 2t em relação a t é menos 2. Então, menos 2 vai multiplicar o menos n sobre 2 que está aqui de fora, o 2 vai cancelar com o 2 lá, e o negativo com o negativo fica positivo. Então, dá essa quantidade que está aqui. Se for avaliado em t igual a 0, isso dá 0, dá 1 elevado a qualquer coisa é 1, então sobra ni. Então, nosso momento de ordem 1, avaliado em 0,
né? A derivada do nosso momento, né? A primeira derivada do nosso momento, avaliada em zero, perdão, é igual a ni. Se repetirmos o processo, ou seja, se a gente derivar isso aqui novamente, derivar essa função em relação a t, nós temos a segunda derivada da função geradora de momentos em relação a t. Então, nós vamos derivar a primeira derivada, que nós tivemos anteriormente, em relação a t. Usando a regra da cadeia, vou passar esse expoente multiplicando. Ni sobre 2 menos 1. Se eu achar o mínimo aqui, vai ficar negativo, né? Vai ficar ni menos 2. Aí o menos com menos dá mais, sobre 2. Quando nós derivarmos em relação a t, vai dar menos 2, vai cancelar com 2 do denominador, vamos subtrair 1 do expoente, vai dar menos 2. E se nós avaliarmos em relação avaliarmos essa função em relação a t e para t igual a zero, nós temos então essa segunda derivada parcial, segunda derivada de ordem 2, né? A segunda derivada da função gerador de momentos, a derivada de ordem 2 da função gerador de momentos avaliada em zero é essa parte da 1, então ni que multiplica ni mais 2. Se derivarmos essa função agora em relação a t, ou seja, pegarmos a derivada de ordem 3, né, da função geradora de momentos em relação a t, nós vamos ter a derivada de espaço, expoente, põe menos aqui em evidência, fica ni mais 2 sobre ni sobre 2 mais 2. Então fica menos ni mais 2 sobre 2, e se eu achar o mínimo, dá ni mais 4 sobre 2. Quando eu derivar aqui, fica menos, né? Vai estar um menos multiplicando essas quantidades e o expoente que vai passar multiplicando negativo. Sobre 2. Tá? Menos ni mais 4 sobre 2. E a hora que nós derivarmos vai dar menos 2, o negativo com o negativo com o positivo, e o menos 2 cancela com o denominador 2 que está aqui, então fica ni mais 4, vezes a mesma quantidade, menos 1. Portanto, nós temos avaliado essa terceira derivada em relação a zero, vai dar 1 nessa parte, vai ficar ni mais 2, ni mais 4. Se nós derivarmos de novo, vocês vão perceber que vai dar ni, quando acharmos o mínimo, mais 6. Derivarmos de novo, ni mais 8, e assim por diante. Então, se derivarmos de ordem R, né, se nós fizermos isso por indução, nós vamos ver que dá ni mais 2, ni mais 4, etc., ni mais 2R menos 2. Imagina que a ordem seja 3. 2 vezes 3, 6, menos 2 dá 4. Ó. Então, a derivada de ordem 4, 2 vezes 4, isso é, for 4, 2 vezes 4, 8 menos 2, 6. Então, o próximo seria um produto ni mais 6. Seria o próximo produto aqui. Se eu dividir todos os termos por 2, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, eu vou ter ni sobre 2, mais 1, ni sobre 2 mais 2, ni sobre 2 mais 3, e assim por diante, ni sobre 2 mais R menos meia. Menos 1, perdão. Dividir por 2 dá menos 1. Então, esse 2 que eu vou tirar em cada parcela, eu tenho R parcela, então dá 2 elevado a R. 2 vezes 2 vezes 2 que eu estou dividindo, então eu tenho que multiplicar por 2 a R. Eu tenho que multiplicar por 2, porque eu não posso dividir simplesmente a expressão sem multiplicar por correspondente. Ou seja, eu multiplico por 2, divido por 2. Multiplico por 2, divido por 2. A divisão dá isso, né? E aparece o 2 elevado a R. Ou seja, multipliquei por 1 a expressão inteira. 2 elevado a R sobre 2 elevado a R. E essa expressão aqui a gente pode escrever dessa forma, como uma expansão da função gama. Então, se a gente lembrar da função gama, como é que é a função gama? A função gama disso aqui é ni mais 2 mais R menos 1, que multiplica ni mais 2 mais R menos 2, ni mais 2 mais R menos 1, até ni mais 2 menos R. Isso aqui
Ni mais 2 menos 1, Ni mais 2 menos 2 vai cancelar a hora que eu tiver, a hora que isolar o R, vou continuar até chegar no 1, né? Até chegar lá no 1, ou no meio lá. Portanto, essa parte aqui vai cancelar, dá exatamente esse produto aqui. Então, isso é esperança x elevado a r, usando as propriedades da função gama, como a gente queria mostrar. Então, se alguém não entender essa partezinha aqui, que isso dá isso, é só expandir, lembrar que é a expansão da função gama, então você vai chegar no final aqui, ó, Ni mais 2 mais R menos 1, que é esse termo, Ni sobre 2, perdão, mais R menos 2, que é o penúltimo termo. E a hora que chegar, a hora que eu subtrair R, eu vou ter Ni mais 2 menos R, então Ni mais 2 menos R, que é um Ni mais 2. Então, menos R mais menos R dá zero. Então, Ni mais 2. Chega nesse termo. Então, vezes gama de Ni sobre 2 sobre gama de Ni sobre 2 eu cancelo. Tá? Então, a expansão do resto eu deixo vezes gama. A hora que eu chegar nesse termo, eu ponho gama de Ni sobre 2. Sobre gama de Ni sobre 2. Que seria o Ni mais 2 menos 1. O próximo termo. Que estaria aqui embaixo, Ni mais 2 sobre menos 1. Se eu expandisse esse termo aqui. E assim, se eu for expandindo embaixo e em cima, depois que eu atingir esse termo aqui, vai cancelar termo a termo. Portanto, isso é a esperança de x elevado a r. Ou esse produto, ou como função da função gama, que é mais fácil de entender. Na próxima aula, então esses são os momentos, esse é o momento de ordem R da distribuição de Q quadrado. O que isso tem a ver? Porque nós vamos deduzir algumas coisas da distribuição, e uma das propriedades que nós vamos querer ver é a esperança, a variância, a média dessa distribuição. Ok? Então, nós vamos obter a distribuição exata da variância generalizada, mas antes nós vamos usar o teorema de Bartlett em outras demonstrações. Então, isso aqui é um assunto mais geral, que ainda aparentemente não está relacionado com a nossa distribuição, que é uma propriedade da distribuição Q quadrado. Então, não tem diretamente, aparentemente, não tem nada a ver com a distribuição da variância generalizada. Mas nós vamos usar esse resultado daqui quadrado, porque nós vamos ver que a distribuição da variância generalizada amostral, normal, está relacionada com a distribuição Q quadrado de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que em breve, ao unirmos essas aulas todas, nós teremos o fechamento que queremos ao final dessa sessão, que é demonstrar a distribuição da variância generalizada. Então, nós estamos apresentando os principais resultados para a gente chegar nessa distribuição ao final. Até lá, então.